um convite à vida espiritual. Ou um chamado à vida espiritual. Você sabe que o convite de Deus para a nossa vida é um convite para viver coisas espirituais. Não é um convite de Deus, não tem nada a ver com isso aqui. Não tem nada a ver com a vida humana, com a vida natural. Tem a ver com a vida espiritual. Porque humanamente o homem já estava condenado. O pecado habita na carne do homem. E o convite de Deus para nós é vivermos uma vida espiritual. E, como eu sempre digo, irmãos, não se engane. A vida espiritual governa a nossa vida natural. Seja ela para o bem ou seja ela para o mal. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Havia um homem chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Vou ler de novo. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Amém, irmãos? Irmãos, nessa passagem, Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos era um homem conhecedor, criterioso dos escritos judaicos. Ele era um fariseu. E deixa eu só fazer um parênteses aqui. Fariseu não é xingamento, tá, irmãos? Mas a pessoa fala: aquele cara é um fariseu. Quem dera fosse. Porque fariseu é um estudioso. Agora, Jesus, ele censurou fariseus hipócritas, que conheciam e não viviam. Amém? Fecha aspas. Então, Nicodemos era esse cara, conhecedor, criterioso, cuidadoso, um líder judaico, um líder religioso. E só que tinha um porém. A respeito das coisas espirituais, Nicodemos era ignorante. Nicodemos não tinha o conhecimento de coisas espirituais, apesar de ser um líder religioso.
como nós podemos afirmar isso? Porque quando ele chega para Jesus e fala: como é que o Senhor diz que alguém tem que nascer de novo? Isso dá um nó na mente dele. Isso dá um bug, né? O Windows dele trava na hora. Pum. Travou. Por quê? Porque Jesus passa a falar de coisas espirituais para ele. E quando Jesus começa a falar de coisas espirituais, essas coisas espirituais não cabem na nossa cabeça. Não cabe na nossa mente. O próprio Jesus diz assim: assim como você ouve o vento, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai, assim é você. Não vai conseguir explicar as coisas espirituais. E o que eu quero compartilhar com você hoje aqui não é explicar coisas espirituais. Existem coisas espirituais, por mais que a gente tenta explicar, nós não temos a capacidade humana de fazer alguém desfrutar de algo espiritual se ela não experimentar. Vou abrir outro parênteses aqui. A gente acabou de falar de dízimo e oferta. Tem gente que quer explicação. Quem quer explicação não vive. Fecha aspas. Fecha parênteses aqui. Porque, irmãos, tem coisa que só quem experimenta vive. Só quem experimenta desfruta. E a minha grande preocupação nesses dias como pastor de igreja é perceber que a igreja está cheia de pessoas que não têm experiências espirituais. Que não têm experiências, conhecem muito bem doutrinas, já leu a Bíblia, já participou de curso de libertação, já participou de curso de cura interior, já participou de curso de finanças à luz da Bíblia, já participou de tantas coisas, mas não tem experiência. É uma caixinha de conhecimento. É uma caixinha de conhecimento natural. E Jesus ensina para Nicodemos que tem que nascer de novo. Que para o reino de Deus, para viver as coisas, ele fala sobre ver e sobre entrar. No reino de Deus tem que nascer de novo. E esse nascer de novo não é um nascer natural. É um nascer espiritual, que ele fala: quem não nascer da água, batismo nas águas. E quem não nascer do Espírito, um nascer espiritual, não vai ver o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Não vai ter experiências espirituais. Irmãos, Jesus poderia ter falado de várias coisas com Nicodemos, porque Nicodemos chega a Jesus e fala: Senhor, olha, eu sei que tu és rabi, eu sei que o Senhor é um líder, Deus está com você, dá para ver que Deus, por causa dos sinais. E aí Jesus já fala para ele: peraí, não entendeu nada. Aí Jesus começa a falar de coisas espirituais. Jesus podia ter falado de tantas outras coisas, como ensinou para os discípulos. Bem-aventurado o humilde, bem-aventurado os mansos, bem-aventurado isso. Não, mas Jesus fala assim: cara, se você não nascer de novo, você não vai me entender. Se você não nascer de novo, não adianta nem eu continuar o papo. Posso trazer para os nossos dias? Se nós não nascermos de novo, não adianta a gente vir para a igreja. Porque, irmãos, a gente vem para a igreja, se a gente vem para a igreja para buscar a bênção de Deus, a gente não entendeu nada. A gente vem para a igreja porque nós somos a bênção de Deus. Nós viemos à igreja porque nós somos os santos de Deus. Porque nós somos os filhos de Deus. Eu venho à igreja para essas coisas. E sabe o que eu percebo? Que talvez muitos de nós precisamos nascer de novo. Nós que estamos da igreja, às vezes nós não somos capazes de discernir uma situação. A gente trata tudo de forma natural. Posso falar uma coisa? Por que que dentro da igreja tem um monte de diz que me disse? Por quê?
E eu falo isso em amor, irmãos, como pastor dessa casa. Por que tem diz que me disse? Fulano falou, que me contou. Por quê? Porque pensa de forma natural. Ninguém entende, ou poucos entendem, que um diz que me disse é uma brecha que a gente está abrindo para o diabo destruir aquilo que Deus criou. Deus te pôs na igreja. O diabo não está feliz com isso. E com diz que me disse, ele vai tentar te tirar se você continuar tratando de forma natural. Agora, quando você identifica que é espiritual, você fala, Satanás, na minha vida você não vai sambar. Na minha vida você não vai ter vez. Quem está me entendendo? Ontem eu postei um vídeo falando, pensa no que você tem pensado. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes o diabo coloca pensamentos na nossa cabeça. E se nós não soubermos discernir o pensamento e o sentimento que está nos rondando, talvez a gente trate ele de forma natural, e isso é perigoso. Por isso, me perdoe, irmãos, às vezes você vê o que não deveria ter na igreja, fofoca, conversa. Parece que a gente está brigando com a gente mesmo. Será que a gente não percebe que isso é o diabo tentando semear coisas no meio da igreja? Então, irmãos, é importante que a gente passe a ter vida espiritual. Muitos de nós somos pessoas bíblicas, porém ainda vivemos uma vida carnal, natural, sem experiências espirituais. É possível ser uma pessoa bíblica e carnal, sem ter vida espiritual. Um sintoma disso é que quem é bíblico, mas é carnal, ele usa a Bíblia para acusar os outros. Ele usa versículos bíblicos sempre para acusar os outros. Não, irmãos, a Bíblia é para edificar, para edificação mútua, não para condenação mútua. Quem está me entendendo aqui? A Bíblia é para edificação mútua. Para edificação do corpo de Cristo, não para condenação. Agora, se eu sou espiritual, eu vou ler a Bíblia com os olhos de Deus. Como disse aqui, sempre diz o pastor João, é o único livro que você lê na presença do autor. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Muitas pessoas são bíblicas, mas ainda não têm experiências espirituais. Agora escute, carnal não é aquele que vive pecando necessariamente. O carnal é aquele que vive daquilo que estão diante dos seus olhos. O carnal, ele precisa de fatos. Ele precisa de provas naturais. Ele é movido pelos desejos da carne. Esse é o carnal. Quem aqui lembra da história de Tomé? Precisa ver para crer. Um discípulo carnal. E o espiritual, irmãos, não é aquele que necessariamente passa muito tempo ajoelhado. O espiritual é aquele que crê. Aquele que vive pelo que Deus disse. Ele só precisa de uma palavra de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Tomé dizia, eu quero ver. Pedro disse, só me libera uma palavra, que eu vou andar sobre essas águas. Aqui a diferença de dois discípulos, um carnal e um espiritual. Deus, Senhor, se for o Senhor, manda-me ter contigo. Só preciso de uma palavra. Tomé não. Tomé tinha que ver. Tomé precisava de fatos. Tomé não tinha entendido nada. Jesus precisou aparecer no corpo glorificado e dizer para ele, toca aqui. E muitos de nós estamos na igreja hoje como Tomé.
Me prova, pastor, para que aí eu faço isso. Me prova que eu... Irmãos, a gente não está aqui para provar nada para ninguém. Nós estamos aqui para conduzir a igreja a uma vida espiritual. Será que até quando a gente vai parar e pensar no que a gente tem pensado? E se o que a gente tem pensado e tem movido as nossas vidas não são coisas só carnais, coisas naturais. Para e pensa no que você tem pensado. Para e pensa o que tem te movido. O que tem te movido? E o que tem te parado? O que tem me movido são os meus desejos. São os meus sentimentos. É o meu momento que me move, carnal. O que tem me parado? Tem que me parado são as pessoas. Ah, meu dia acabou com isso. Carnal. Porque o que me move é uma palavra. Eu estou aqui hoje, irmãos, porque Deus me deu uma palavra. Porque eu tenho uma palavra de Deus. A circunstância pode estar totalmente contrária, mas eu tenho uma palavra. É isso que precisa nos mover. Nós temos uma palavra. Então, irmãos, eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 5. Versículo 16, a partir do verso 16. De verdade, verdadeira, eu quero ser breve. Diz assim, Paulo dizendo à igreja da Galácia: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. O que o Espírito faz, irmãos? Me conduz à direção contrária, oposto ao que deseja a minha natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Há uma guerra dentro de nós. Há uma guerra do espírito e da carne. E nós precisamos atentar isso. O que tem movido a nossa vida? O espírito ou a natureza humana? Continuando. Quando, porém, são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos de natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Então, bebedeira é pecado. Ah,
Ah, entendi. Tá bom. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Continua. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. A pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos, o confronto que nós precisamos fazer a nós mesmos hoje. Temos sido guiados pelo Espírito ou pela natureza humana? Qual é o fruto que tem nascido da sua vida? Qual é o fruto? Escute, preste atenção em mim, irmãos. Qual é o fruto que tem nascido da sua vida? Qual é o fruto que as pessoas têm colhido da sua vida? Frutos da carne, frutos da natureza humana ou frutos do Espírito? De uma vida espiritual. Porque, irmãos, pensa. O convite hoje é para você e eu estarmos na igreja e deixarmos de ser carnal, passar a viver uma vida espiritual de verdade. De verdade. Primeiro, irmãos, eu quero compartilhar duas coisas com vocês. Primeiro, a pessoa que é guiada pela carne, ela tem uma característica. Ela é inconsequente e egoísta. Ela é uma pessoa inconsequente. O inconsequente, ele é inconsequente porque não pensa no resultado das suas atitudes. É isso que é uma pessoa inconsequente. Ela não pensa no resultado da sua atitude. Ela sai fazendo. E o que vai dar, deu. Ela sai falando. Ela sai agindo. Ela sai comprando. Ela não pensa no resultado. Ela é inconsequente. Ela sai batendo. E bate no filho de qualquer jeito. E fala com o filho de qualquer jeito. Por quê? Porque não pensa no resultado. Você acredita que tem gente dentro da igreja que chama o filho de burro? Tem. Por quê? Porque ela é carnal. E ela não pensa no resultado daquilo. Você acredita que tem gente dentro da igreja que vira para o filho e fala: você não vai dar em nada. Você acredita que tem gente dentro da igreja que agride a esposa? Agride, por quê? Porque ele é inconsequente. Se não agride fisicamente, agride com palavras, que às vezes é pior. Você acredita que tem esposa que agride o marido? Que fere-o com palavras? Por quê? Porque é guiado pela carne, pela natureza humana. Falei mesmo. E isso, irmão, falar na cara não é qualidade. É falta de domínio próprio. Eu falo mesmo, eu sou assim. Se converte, meu irmão. Que tem coisas que você tem que engolir, digerir e lançar no mar das profundezas, irmãos. Nas profundezas do mar. Nem tudo que você pensa é o que você tem que falar. Ah, eu falei mesmo. Você falou a sua vontade ou você falou a vontade de Deus? É inconsequente. Vai e fala da vida dos outros. Por quê? Porque ela é inconsequente. Ela não sabe a gravidade daquilo que ela está falando, o que pode gerar na vida da pessoa.
É inconsequente, carnal, natureza humana reinando. Ah, mas a pessoa é crente. Ele é crente, sim, mas ele não é guiado pelo Espírito, ele é guiado pela carne. E isso traz fruto. Então, é uma pessoa que não está vivendo a vida espiritual, porque ela só pensa no momento, ela só pensa no prazer, na satisfação. O importante é se sentir realizado. Isso é uma pessoa inconsequente. Essa é uma característica de uma pessoa carnal, de uma pessoa que é guiado pela natureza humana. Quem está me entendendo aqui, irmão? E isso é sério o que eu estou dizendo aqui hoje. Isso pode mudar a sua história, a história da sua família, a história da sua posteridade. Nós aprendemos aqui outro dia que Deus é um Deus geracional, um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então as suas boas ou más atitudes, elas vão atingir a sua vida, a vida dos seus filhos e dos seus netos. Estava escutando um negócio ontem que eu nunca tinha me atentado. Raquel, a mulher de Jacó, né? Quando foi dar luz ao filho, e ela morreu no parto, antes de morrer ela deu um nome ao filho. Qual que é o nome mesmo? Como? Benoni, que significa sofrimento. E aí, irmãos, Jacó, ele viu isso, ele já tinha tido uma experiência com Deus, porque Deus tinha mudado o nome de Jacó para Israel, usurpador para príncipe. E aí ele virou e falou assim, não, ele não vai se chamar isso. Ele vai se chamar Benjamim. Por quê? Porque ele estava mudando o destino do filho dele, então ele já estava pensando de forma espiritual, porque na cultura judaica tem muito isso. A pessoa não dá qualquer nome para o filho, ele dá destino para o filho. Quem está me entendendo? Então, irmãos, presta bem atenção. Nós não podemos ser essas pessoas carnais. Uma outra característica de uma pessoa carnal é que a pessoa ela vive na igreja, porém afastada de Deus. Perdão, eu vou voltar aqui. Eu falei da característica de inconsequente e egoísta. Então eu falei do inconsequente. Agora o egoísta, ele é egoísta porque ele só pensa em si mesmo. Não é uma pessoa empática. Está nem aí para os outros. Só pensa em si. Ela nunca se põe no lugar do próximo. O importante é o seu prazer. Esse é o egoísta. Egoísta. Egoísta, irmãos, não é só a pessoa que fala assim, eu não vou te dar minha água. Não é só esse tipo de pessoa. O egoísta é aquela pessoa que não se põe no lugar do outro, ela sempre está no lugar dela. Importa é eu ter razão. Importa é eu ter razão. Importa é eu estar certo. Qual que é os grandes problemas nas famílias? O egoísmo. Você já viu aquele casal que não para de brigar enquanto um não baixar a orelha? É um egoísta. Ah, não, eu vou falar. Eu falo. Às vezes eu e a Andresa, a gente está numa comunhão mais aquecida, e ela fala para mim assim, você tem que falar por último, né? Eu falo, não é assim, tá vendo? Falou por último. Mas irmãos, o nosso egoísmo de eu preciso mostrar que eu tô certo. Egoísta. Egoísta. O egoísta não se põe no lugar do outro, ele sai fazendo. E que o outro se vire com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu falei, com aquilo. Você está entendendo, irmãos? Aonde essa palavra vai nos levar? E o outro ponto é uma característica que ele vive dentro da igreja, porém afastado de Deus.
Quantas pessoas estão assim, irmãos? Você está dentro da igreja, mas você está distante de Deus. Talvez você é o tipo de pessoa que só lê a Bíblia quando ela é projetada no telão. E isso não vai te fazer uma pessoa espiritual. Você não vai viver experiências sobrenaturais sendo uma pessoa que ouve a Bíblia, que escuta a Bíblia e que lê a Bíblia só quando ela aparece aqui, que abre a Bíblia somente quando você vem à igreja. Você está entendendo, irmão? E aí, irmão, são pessoas que passam a semana inteira sem mencionar Deus, sem fazer menção a Deus, sem ter comunhão com Deus, sem ter relacionamento com Deus. Está na igreja, vem na igreja, talvez não falte um culto, talvez toque, talvez pregue, mas está distante de Deus. Longe da presença. E talvez você hoje se encontre nesse nível. Irmãos, nós queremos levantar algo aqui na igreja, que são os cultos domésticos. Não é os PGs que eu estava falando, mas é o culto da sua família. Estava até conversando com a Andresa ontem, vamos instituir o dia do culto da família na igreja? Quem concorda aqui, irmãos? Você precisa fazer um culto com seus filhos em casa, com a sua esposa. Nem que se for um culto sozinho, se você mora sozinho, faz um culto sozinho, você e Deus. Hoje nós temos ferramentas para isso. Ah, mas não sei cantar, põe um louvor no YouTube. Põe um louvor no Spotify. Sabe, nós precisamos levantar esse altar dentro da nossa casa. Nós escutamos isso aqui na quinta-feira. Sobre levantar um altar de adoração e oração dentro da nossa casa. Talvez a sua casa tenha sido um ringue de luta e não tenha sido um altar de oração e adoração. E você está na igreja. A primeira sala de oração que eu preciso participar não é a sala de oração da igreja, é a sala de oração da minha casa. Então, irmãos, às vezes você está dentro da igreja, mas você está com o seu coração cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de fracasso, cheio de derrota. Isso só revela o quanto nós estamos longe de Deus. Porque Deus não gera esse tipo de sentimento em nós. Cheio de traumas, cheio de feridas na alma, cheio de achismo. Talvez você é uma pessoa que está aqui hoje e nunca conseguiu parar em uma igreja. Igreja não é o lugar para passar, igreja é o lugar de criar raízes. Por quê? Porque eu tenho certeza que o que te tirou, às vezes, de igrejas, era o que você pensava. É lógico, se você está num lugar herético, que fala heresia, que não prega a palavra, que não tá... Irmãos, esses lugares, nem todo lugar que tem o nome de igreja é igreja, infelizmente. Infelizmente. Não estou aqui para denunciar isso hoje, mas presta atenção. Amém? Segundo ponto. Primeiro ponto, pessoas que são guiadas pela carne. Segundo ponto, características das pessoas que são guiadas pelo Espírito. Característica das pessoas que são guiadas pelo Espírito. Primeiro, sempre consulta a Deus antes de tomar atitudes.
ele é assertivo. Não vive tentando. Sempre dá o tiro certo. Então, uma pessoa que é guiada pelo Espírito, irmãos, é uma pessoa que consulta a Deus antes de tomar atitudes. Posso te dar um exemplo? Davi, certo momento, ele pegou os guerreiros dele e saiu para uma guerra. E quando ele volta para a cidade deles, que era uma cidade chamada Ziclag, diga assim, Ziclag. Quando ele volta, a cidade está em ruínas. Os inimigos tinham roubado tudo, roubaram bens, levaram as suas esposas, levaram os seus filhos, queimaram a cidade. Naquele momento, os soldados de Davi se voltaram contra Davi. Está vendo, Davi? Se nós não tivéssemos ido à guerra com você, as nossas esposas, os nossos filhos estariam aqui. Diz que Davi ficou angustiado. Pegou o talite e foi orar. E a oração de Davi foi: Deus, devo persegui-los? O exército do inimigo que o saqueou. Se eu for, eu terei vitória? Eu serei bem-sucedido? Então, irmãos, um homem carnal ia falar: não, pega as armas, vamos atrás desses bandos de sem vergonha que roubaram a gente, vamos lá, vamos dar um jeito, vamos pegar o que é de volta, é nosso e tal, é nosso direito, nós estamos certos, eles nos saquearam. Isso o homem carnal ia sair fazendo. Davi não, Davi pegou o talite, ele foi falar com Deus. Senhor, eu devo comprar isso? Senhor, eu devo mudar de emprego? Senhor, essa é a faculdade que o Senhor tem para mim? Senhor, eu realmente devo falar aquilo àquela pessoa? Senhor, será que o que eu fiquei sabendo é verdade? Eu não quero compartilhar disso. Senhor, quem está me entendendo? Esse era Davi. E esse precisa ser eu e precisa ser você. Pessoas que consultam a Deus em tudo que vai fazer. A gente tem que parar de ficar tentando. Está na hora da gente ouvir a Deus para dar o tiro certo. Está na hora de nós sermos assertivos. Nós temos um Espírito Santo, que é aquele que Deus usa para ministrar a sua verdade ao nosso coração. É o próprio Deus morando dentro de nós. Será que isso não é o suficiente para nós termos um relacionamento assertivo com Deus? E isso é ser espiritual. Sabe, irmãos, esse ano, eu gostaria muito de ter ido para Israel. Embora todo momento que nós estávamos, e ainda estamos terminando de passar do processo de Deus com a nossa vida esse ano, eu conseguiria dar um jeito de ir para Israel. Meu pastor me ligou, me fez o convite. A minha natureza humana moveu uns pauzinhos. Falei com a Andresa, vamos, vai ser bom para a gente, vai ser um tempo e tal, vamos. Mas, irmãos, eu não fiquei, sabe? Não fiquei bem aqui. E faltando uns 15 dias, porque foi bem rápido esse ano, o pastor tinha falado: olha, eu vou avisar um mês antes. A hora que achar uma passagem boa, a hora que achar um hotel bom, eu vou avisar. Beleza? Beleza.
Mas algo não ficou aqui. Faltando uns 15 dias, 20 dias, eu liguei para ele e eu falei, não, eu não vou esse ano. Melhor não. Cheguei para a Andresa e falei, melhor a gente não ir. Irmãos, eu imagino que seria uma experiência catastrófica para a Andresa. Porque eles chegaram lá, 7 dias que eles estavam lá, estourou a guerra. E aqui também estourou algumas guerras. Aqui também estourou algumas guerras. E se eu estivesse lá, seria catastrófico também. Então, irmãos, há momentos que nós precisamos, ou melhor, nós precisamos em todos os momentos estar sensíveis. Porque nem tudo aquilo que a gente quer é o que Deus vai promover na nossa vida nesse tempo. Então, o que eu quis dizer com esse testemunho é, nós temos o Espírito Santo de Deus, irmão. E nós não podemos ser pessoas inconsequentes. Nós precisamos consultar Deus antes de nós tomarmos as nossas atitudes. Nós precisamos ser assertivos, parar de ficar tentando. Outra questão, quem é guiado pelo Espírito, ele sempre pensa coletivamente, ele não é egoísta. Ele sempre vai pensar no bem comum. Seja dentro da família, seja na comunidade de fé, seja no trabalho, seja onde estiver, ele vai pensar coletivamente. Isso que eu fizer, será que vai ser para o bem comum de todos ou vai ser só para mim? Então, quem é guiado pelo Espírito Santo, pensa em todos. Os discípulos, chegou um momento que falou assim, Jesus, despede essa multidão, pois eles vão ficar com fome e já está ficando tarde, eles não vão ter onde comprar comida. Jesus falou assim, não, deem vocês mesmo a eles de comer. Jesus poderia ter pensado, boa ideia, maravilhoso. E ainda Jesus chega e fala assim, o que vocês têm aí? Senhor, nós temos senão 5 pães e 2 peixes, meu Deus. Então põe aqui para o coletivo. Pega o que você tem e traz para o coletivo. Igreja primitiva, as pessoas eram movidas a pensar no coletivo, não havia necessidade no meio do povo. Então, irmãos, uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ela tem empatia. Ela se põe no lugar do outro. Ela pensa, se fosse eu? Ela pensa, por que será que essa pessoa está passando? Talvez ele não seja um sem vergonha. Talvez ela não seja isso. O que será que ele está passando? Pensa coletivamente, não pense em si. Quem está me entendendo? Então, ter uma vida espiritual é isso, irmãos. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ela vive para a glória de Deus. O que importa não é eu ganhar sempre, o que importa é Deus ser glorificado sempre. Olha o que diz a palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. A gente precisa viver para a glória de Deus, irmãos. E eu queria te convidar hoje a viver uma vida espiritual. A vir viver uma vida espiritual. Aquele que vive uma vida espiritual, ele tem a palavra como balizador da vida dele. A pessoa que tem uma vida espiritual, ela vai buscar no Senhor aquilo que ele tem. Eu vou abandonar minha família. Vai falar com Deus, cara. Vai falar com Deus. Ei, para de ser explosivo. Isso não vai trazer benefício para a sua vida, nem para a vida da sua família. Para de ser momentâneo. Para de ser egoísta. Para de ser inconsequente.
Eu sei que a palavra inconsequente, ela soa agressiva aos nossos olhos, mas ela é uma realidade. Jovens que estão aqui, todos os nossos atos vão refletir na nossa posteridade. Lembra? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quantos jovens vivem por um momento? Em tudo que nós fizermos vai refletir para a nossa posteridade. Jovens, estudem pensando no futuro. Orem a Deus e digam, Senhor, qual é a faculdade que eu vou entrar? Avivamento são pessoas transformadas, irmãos. Avivamento não é igreja em festa, é igreja convertida. É a igreja convertida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero te desafiar a dar um passo. É um passo de cada vez. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário viver uma vida espiritual sem explicações. Você não precisa provar nada para ninguém, você precisa ser alguém em Deus. Muita gente que você convive não vai te compreender. Mas o que importa é que Deus me compreenda. Que o Espírito Santo me compreenda. Os dias passam, irmãos. Nós já estamos no segundo semestre, no segundo mês do segundo semestre de 2025. O ano está acabando. Logo será dezembro. Logo estaremos fazendo o culto de Natal de novo. Logo faremos o culto da virada. E aí? O que você aprendeu com Deus esse ano é o que você conquistou. Mas é o que você aprendeu de Deus. Posso falar uma coisa para você? A vida não resume dinheiro, viu, irmão? Aliás, dinheiro não vai entrar no céu. Dinheiro não vai entrar no céu. Não adianta nada ficar correndo atrás de dinheiro a vida inteira. É tempo da gente juntar tesouros no céu. Isso é espiritual. Queria que você fechasse seus olhos por um momento, eu quero orar com você. Jesus, nós queremos ter uma vida espiritual. Nos ensina isso, Jesus. Ensina isso à sua igreja. Ensina-nos, ó Pai, essa verdade. É isso que nós queremos. É esse lugar que nós queremos estar. É esse lugar que nós queremos acessar. De uma vida espiritual. Eu peço que o Senhor nos ensine a viver isso, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor.